paz. Boa noite. Muito bom estar aqui nesse altar junto com os irmãos. Muito bom estar podendo compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado, compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. É sempre um prazer poder compartilhar. E eu creio que Deus, Ele verdadeiramente deseja derramar sobre cada um de nós o Espírito Santo, a porção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo sobre nossas vidas. Eu creio nisso. Quando eu estava meditando e perguntando para Deus sobre aquilo que Ele queria ministrar para esta igreja, e eu comecei a orar e a entregar esse dia e a vida daqueles que Deus queria que estivesse aqui presente, a vida daqueles que estariam ouvindo através da live. E o Senhor começou a falar comigo sobre aquilo que Ele desejava. E nós terminamos o momento de louvor cantando exatamente aquilo que Deus estava ministrando no nosso coração. Nós terminamos o momento de louvor pedindo para que o Senhor viesse sobre nossas vidas. Nós terminamos falando: vem Senhor, vem Senhor. Então nessa noite eu quero que você se encha e fique ligado com aquilo que o Espírito Santo deseja fazer na sua vida, naquilo que o Espírito Santo deseja fazer neste lugar, nesta igreja. Eu creio que o Senhor tem muito para derramar dele, não só hoje. Eu creio que Deus, Ele tem muito para derramar dele sobre as nossas vidas, e esse tem que ser o nosso clamor. O nosso clamor precisa ser esse. O maior clamor do nosso coração precisa ser: não é Deus, me livre do Covid. Esse não tem que ser o nosso maior clamor. Deus, me dá. Não, Deus, me dá sim o Teu Espírito Santo. Senhor, me encha, derrama sobre mim o Teu Espírito Santo. Me encha do Teu Espírito, me faça transbordar do Teu Espírito. Eu creio sim que esse tem que ser o clamor da igreja de Cristo. Esse precisa ser o clamor da igreja de Cristo. E eu quero estar compartilhando a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus segundo Lucas, do capítulo 1. E nós vamos estar falando um pouquinho da visita que Maria recebeu. E você vai me falar: mas isso parece mensagem de Natal. Mas Deus falou comigo sobre gerar. Que nós estamos vivendo o tempo de gerar. E o que Deus trouxe para que nós pudéssemos estar compartilhando hoje com a igreja é o que você está gerando. É o que você deseja gerar. É o que você está permitindo que Deus gere em você. O que eu estou permitindo que Deus gere em mim. Vamos ler a palavra do Senhor, capítulo 1, a partir do verso 26. Evangelho de Lucas. Diz assim a palavra do Senhor: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo.
Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Vamos parar aqui e vamos agora para o verso 46. Nós conhecemos bem a história, e aí nós vamos para o verso 46, onde Maria, ela adora ao Senhor, e ela diz: então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da tua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Grave bem esse finalzinho aqui. Como prometera aos nossos pais. A maneira como Maria encerra a adoração, o cântico dela, né? A oração que ela faz em adoração ao Senhor. Deus, obrigada por tua palavra, que o Senhor nos encha, que o Senhor nos dê da tua porção. Senhor amado, nós clamamos mesmo a unção do teu Espírito, porque entendemos que precisamos de ti. Entendemos, Senhor, que sem ti não somos nada. Entendemos e declaramos, ó Pai amado, a nossa maior necessidade, que é ter o Senhor, que é transbordar da tua presença. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Eu peço que os irmãos permaneçam com suas Bíblias abertas. Gerar. Esse foi o tema que Deus estava compartilhando comigo. E quando a gente fala de gerar, nós mulheres sabemos bem o que leva, né, uma mulher a gerar um filho, o que isso nos causa. Nós mulheres entendemos bem isso. O que é o significado da palavra gerar. E Maria foi visitada pelo anjo do Senhor. E o anjo fala com ela que ela iria gerar. Que ela iria gerar. Ela iria literalmente gerar um filho. E Maria se perturba porque ela fala: como isso pode acontecer? Eu não tenho marido, eu não tenho relações sexuais com homem nenhum, como isso pode acontecer, né? E o anjo fala: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. É possível, aos nossos olhos, uma mulher ficar grávida sem ter relação com homem? Cientificamente isso é possível? Humanamente falando, isso é possível? Não é possível. É impossível. Impossível uma mulher conseguir gerar sem ter relação sexual. Mas aqui nós estamos vendo algo que aconteceu, que foi um fato, está registrado na Bíblia e está registrado na história. Foi algo que aconteceu. Algo impossível estava sendo anunciado que iria acontecer e que aconteceu. Maria estava ali. A palavra trata ela como serva, e ela se trata assim, serva. Alguém que vivia a serviço de outro. Não é esse o nosso papel? O que nós somos de Deus?
filhos, servos. E Maria ali, ela se coloca assim na presença do Senhor. Que tipo de intimidade tinha? Como que era o tratar dessa mulher com Deus? Para ela chegar ao ponto de receber a visita de um anjo e Deus encontrar nela a pessoa certa em quem iria se cumprir uma promessa feita desde lá do Éden. Como era esse relacionamento dessa mulher? Que tipo de relacionamento ela tinha com Deus? Não bastava ser virgem. Não bastava não ter tido nunca relação sexual. Não bastava. Precisava ter intimidade, precisava conhecer a história. Precisava conhecer um Deus que fez uma promessa. Um Deus que faz promessas. Um Deus que havia feito promessa a Israel. Ela precisava conhecer a história. Essa mulher precisava conhecer a história do Deus que ela servia com o povo a quem ela pertencia. Maria precisava conhecer a história dela, a história do povo dela. Ela precisava entender que naquele momento em que ela recebeu a visita do anjo, ela era cativa. O povo de Israel ainda era cativo. Ela precisava entender a condição dela. Ela precisava conhecer a história, o Deus da história, o Deus que caminhou com o povo, o Deus de Abraão. Ela precisava conhecer isso. Não podia ser qualquer virgem. Dificilmente uma pessoa que não conhecesse, uma mulher que não conhecesse a história, que não se envolvesse, que não tivesse um relacionamento profundo com Deus, iria se submeter ao que Maria se submeteu. Porque ela se colocou numa condição em que ela iria ser mal falada, sim. Em que ela iria passar por situações muito ruins. Ela iria passar por situações diversas dos desgastes e desconfortos que uma gravidez traz. Mas essa mulher, essa moça, conhecia a história e conhecia o Deus da história. Então ela se permite, Maria se permite ser aquela em quem o Espírito Santo iria gerar, através dela, para que através dela viesse e se cumprisse a promessa. Isso fica claro para a gente, quando ela fala aqui no cântico dela. No verso 54. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais.
Maria abriu mão da reputação dela. Maria abriu mão. A serva do Deus Altíssimo, como ela se refere, abriu mão. Porque ela conhecia, ela sabia que um dia a virgem iria conceber. Ela sabia que um dia uma virgem iria conceber. Ela já sabia, ela era conhecedora. Porque através dos profetas, Deus já tinha levantado profeta Isaías, para falar a respeito dessa virgem que iria conceber. Deus já havia falado lá no Éden, que um dia viria aquele que iria esmagar a cabeça de Satanás. Deus já vinha construindo essa história. Ela já sabia a construção do povo. Tanto que é ressaltado aqui, né? Filho do Deus Altíssimo, a quem o Senhor dará, no verso 32, o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, que era Israel, lá no 54, quando ela fala. Maria era conhecedora da história. Agora, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? O que Deus está nos chamando para gerar? Ou será que a história findou? Será que a história findou? Não. Na verdade, o nascimento de Jesus estava dando início a um novo ciclo de uma história, da construção de um povo. Estava ali, iniciando coisas que até a história, a ciência fala. A história da humanidade, ela é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Porque não tem como negar. Nós estamos vivendo, nesse ano de 2020, desde março, dias que nós não esperávamos viver. Eu não esperava passar por essa situação de pandemia. A história nos fala que existiram outras, mas que igual a essa nunca teve, eu não sei. Essa é a primeira pandemia que eu estou vivendo e creio que todos nós que estamos aqui. E esse ano, como que está sendo esse ano para mim e para você? Está sendo ano de morte ou está sendo ano de gerar? O que está sendo o ano de 2020? Sabe, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que estamos ouvindo, com aquilo que estamos também compartilhando em nossas redes sociais. Sem percebermos, nós estamos permitindo que o humanismo, o secularismo e as mentiras que a mídia tem falado tem entrado em nossos lares, nos assolado, e nós estamos transmitindo e propagando coisas que não são verdades. Coisas que não são reais. Ah, como que você pode saber disso, Flávia? Conhecendo a história.
conhecendo o Deus que escreveu a história, lendo sobre o Deus que escreveu essa palavra. Nessa palavra está escrito que os meus dias estão contados desde o dia do meu nascimento. Nesta palavra está escrito que eu não estou aqui por acaso e que eu não vou partir desse mundo sem antes o dono da vida, o único que pode gerar vida, me levar. Nesta palavra está escrito que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nessa palavra está escrito que eu faço parte de um projeto, que eu não estou aqui por acaso. Mas mensagens que aparentemente são bonitas, aparentemente reais, estão sendo difundidas por nós cristãos em nossas redes sociais. E nós precisamos estar atento. Por quê? Porque o diabo está utilizando das nossas próprias redes sociais, está usando o cristão, sim, para esquecer das verdades que estão contidas aqui, e para ficar transmitindo pânico e medo, quando a palavra fala que não adianta, porque nós não temos poder para aumentar um côvado sequer a nossa existência. Nós não temos esse poder, ninguém tem esse poder. Na minha Bíblia está escrito, na sua tá? Ou a minha Bíblia é diferente? Ou será que Jesus falou isso somente na Bíblia que está nas minhas mãos? Amados, nós estamos vivendo dias difíceis, e eu não estou aqui falando que nós não devemos ter responsabilidade com nossa vida. Devemos cuidar sim da vida que Deus nos deu, devemos fazer uso da máscara, devemos sim, porque o vírus ele é real. Nós devemos fazer uso de álcool gel, sim. Já deveríamos, antes de vírus, deveríamos preocupar, mas junto com isso, nós devemos preocupar com outras coisas, com nossa alimentação, nós devemos preocupar com o nosso bem-estar, cuidar da nossa vida por um todo, e acima de tudo, cuidar da nossa vida espiritual, porque muitos estão morrendo em casa, muitos estão morrendo espiritualmente, muitos estão esfriando e se afastando da presença de Deus, estão deixando de ser geradores de vida, estão deixando de gerar aquilo que Deus os chamou para gerar. Muitos estão morrendo. Muitos cristãos estão morrendo. A mídia não divulga a quantidade de crianças que estão sendo abusadas dentro de casa. A mídia não divulga a quantidade de crianças que estão sendo espancadas. A mídia não divulga a quantidade de pessoas que estão entrando em depressão. A mídia não divulga o número de suicídio no ano de 2020. A mídia não divulga isso. Sabe por quê? Porque nós não fomos feitos para viver em isolamento. Não fomos feitos para isso. Se esse vírus, que eu acho que não vai mais sair do nosso meio, se não for encontrado vacina, se demorar 5, 10 anos, nós vamos viver isolados e nós vamos deixar de avançar com Cristo. Nós vamos deixar de viver por isso. Amados, nós precisamos conhecer o Deus da Bíblia.
Nós precisamos. Maria não teve medo daquilo que iria falar para ela. Ela não teve medo, não pensou que ela poderia morrer no parto, porque esse risco existia. Ela poderia simplesmente dar à luz, esse Jesus nascer e ela morrer. Não é assim? Nós não corremos riscos quando vamos dar à luz? Mulheres, não é assim? Nós não corremos risco de vida? Nós não corremos risco do bebê quando a gente vai dar à luz, dele nascer e nós morrermos? O convite de Deus para nós nessa noite é para que nós venhamos conhecer a história. E a Bíblia já diz, nada disso que está acontecendo é novidade para nós. A Bíblia já fala a respeito de tempos em que viriam epidemias. A Bíblia já nos alerta. Isso não pode ser motivo de pânico para nós que conhecemos a Bíblia, para nós que conhecemos o Deus da história. Como que isso pode gerar pânico na igreja de Cristo? E eu não estou falando da igreja metodista aqui no bairro Vinhosa, eu estou falando da igreja de Cristo universal. Como que isso pode paralisar o povo de Deus na terra? Porque somos nós que estamos sendo paralisados. E é muito triste isso. Somos nós, os cristãos, é que estão sendo paralisados. Somos nós. Os comércios continuam funcionando. Hoje eu estava falando, tem pessoas que, mas aí a gente vai por necessidade. Peraí, que necessidade maior nós temos? Que não seja aquela de nos enchermos da presença de Deus. Onde estão os nossos valores? Gente, eu estou ouvindo isso da boca de crente. A gente só vai sair por necessidade. Peraí. Qual a necessidade maior na vida de um crente? Na vida de alguém que já se encontrou com Cristo? Qual é a maior necessidade minha? Qual é a sua maior necessidade? É dinheiro? É saúde? A sua maior necessidade e a minha deveria ser nos enchermos da presença de Deus, porque Ele é o único que pode cuidar das nossas finanças, Ele é o único que pode cuidar da nossa saúde e nos dar saúde. Você pode se livrar do Covid, mas se Deus quiser e chegar a sua hora, você morre dormindo, você tropeça, cai e morre. Não somos nós que temos poder e controle sobre a morte e a vida. Isso não está na mão de governo. E nós estamos dando esse poder para governo, para políticos corruptos, para pessoas que estão querendo implantar um sistema mentiroso e antibíblico. E nós estamos abrindo as portas para que isso aconteça. E depois não adianta chorar. Depois não adianta gemer. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais e entender o que está acontecendo à nossa volta no mundo e vir para aqui, Deus, me revela o que está acontecendo na tua palavra. Me revela. Não precisa de muito estudo. Não precisa. É só prestarmos atenção no andar e como as coisas estão caminhando. É só nós pararmos e prestarmos atenção. Nossos jovens, nossos filhos, cada vez mais presos em aparelhos celulares. Por quê? Porque eu não tenho o que fazer.
Não tem o que fazer? Tem. Vamos lá para Deuteronômio. Vamos ver lá o que Deuteronômio fala para pai e mãe fazer com filho. É sentar na mesa, é inculcar a palavra de Deus quando eles acordam, quando eles levantam, é andando no caminho, é falando sobre Deus, é colocando na mente dos nossos filhos as verdades de Deus. Está lá em Deuteronômio. O Antigo Testamento não foi anulado, não. Está lá. Jesus veio e falou que ele veio para cumprir, e ele cumpriu, ele foi cumpridor. Ele fala que ele não veio abolir a lei, não, ele veio para cumpri-la. A graça não aboliu a lei. O que era errado lá quando Deus estabeleceu com Moisés continua sendo errado hoje. Continua sendo errado hoje. A graça está sobre nós, sim. A graça foi a vinda de Jesus Cristo a esse mundo para nos dar a chance de um dia estarmos de novo junto com aquele que nos criou, porque isso tinha sido nos tirado. Mas essa graça, ela só alcança aqueles que cumprem e que querem se aprofundar aqui, nessa palavra. Para aqueles que se enchem desta palavra. O anjo não chegaria para qualquer virgem. Jamais o anjo iria falar: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Ele não ia falar isso para qualquer mulher. Não bastava ser virgem. Precisava conhecer a história e o Deus da história. Nós estamos encerrando o ano de 2020. Estamos indo para 2021, provavelmente entrando com pandemia. Com vacina, sem vacina, nós estamos aí. O que você gerou? Você gerou ou você simplesmente ficou como um morto, como um vegetal no ano de 2020? O que Deus compartilhou com você no ano de 2020? O que você permitiu, o que eu permiti que fosse gerado em mim no ano de 2020? Eu posso falar, no ano de 2020, em meio à pandemia, o Senhor me falou que estava ressuscitando os meus sonhos e que era para eu me preparar para ir para a Europa daqui 2 anos. No ano de 2020, Deus começou a ressuscitar sonhos dentro do meu coração que diz respeito à expansão do reino dele. Flávia, quanto você tem na sua conta? Nada. Flávia, como foi sua vida financeira nesse ano para você estar gerando esse sonho? Perdi sustento adoidado. Volto para a missão dia 14 de janeiro. Meu sustento é de R$800 para mim e para o meu filho. Mas eu volto com uma palavra de Deus sobre permanecer no propósito pelo qual Ele me chamou. Propósito esse que eu caminho há 20 anos, a fazer 20 anos, dia 25 de janeiro, que eu fui enviada pela Igreja Metodista Central de Itaperuna para a obra missionária. Meu filho está ali, com 12 anos. 12 anos de vida. Nunca faltou leite, nunca faltou fralda, nunca faltou nada. Ah, foi fácil? Não, não é fácil, como não é para nenhum de vocês. Mas nós precisamos crer e caminhar em cima dos projetos de Deus, em cima daquilo que Ele nos fala. Não é por vista. Não é por vista. Chamada de responsável, já fui inúmeras vezes.
Não me importa. Não me importa. Chamada de mendiga, já fui também. Pessoa que vive mendigando centavos, já fui também. Quem sou eu para querer mais do que o meu Jesus teve nessa terra? Quem eu acho que eu sou? O meu Jesus fala na palavra dele: as raposas têm seus covis, os pássaros, os pardais têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aquele a quem a palavra diz que o reino dele não teria fim, que foi a palavra que o anjo falou com Maria, o governo está sobre ele e o seu reino não terá fim. Esse ganhou coroa de espinho. Quem sou eu para querer mais do que isso? Para exigir algo mais do que isso? Eu estou gerando o avanço do reino de Deus na terra, porque eu quero que esse Jesus volte, e eu sei que enquanto houver pessoas que não ouviram falar desse Jesus, ele não vai voltar. Ele não vai voltar. Existem mais de 8.000 povos que ainda não conhecem essa história tão simples que para nós virou conto de história infantil. Virou desenho infantil. Lançado, está lá na Netflix para quem quiser assistir. 8.000 povos. Desculpa, mais de 8.000 povos. Onde essa história não é conhecida. Existem mais de 2.500 línguas que não existem Bíblia. E você tem Bíblia na tradução que você quer e não lê. E não lê e não tira tempo para ler. Nós estamos com um projeto na Jocum, que foi algo que Deus deu para a gente, sobre a tradução oral da Bíblia para povos onde não existem a escrita. Sabiam disso? Que existem povos onde não existe escrita. Então nós estamos tentando fazer, e já temos tradução do livro de Ruth, e de outros livros que agora eu não lembro, para esses povos, gravado em áudios, para que esse povo possa ouvir. Por quê? Porque nós precisamos gerar a volta de Jesus. Nós precisamos ser geradores da volta do nosso Cristo. Os nossos valores não estão nessa terra. Não estão nessa terra. Os nossos valores, eles são eternos. Eles são eternos. Eles vão conosco para a eternidade. E é este reino que não terá fim. É esse reino, é quando esse Jesus vier e a igreja irá governar com ele. E a igreja que irá governar com ele é a igreja que tem dentro de si valores eternos. Valores que foram construídos agora, nesse tempo. O que nós estamos gerando? O que você já ouviu de Deus no ano de 2020? Você gerou pânico? Medo? Você gerou desesperança?
o que você gerou em 2020, ou você não gerou nada. O que nós estamos gerando. O José Otávio está aqui, eu sempre pergunto para ele: filho, o que Deus tem compartilhado com você? O que Deus tem falado com você? Ele é uma criança comum. Se eu deixar, ele quer ficar o dia inteiro no celular. Ele quer ficar jogando esses jogos aí que as crianças jogam. Ele é um adolescente comum. Mas cabe a mim trazer perguntas para ele. O que Deus está compartilhando com você? Porque é isso que é importante. É isso que é importante. A partir do momento que a gente ouve a voz de Deus, eu vou permitir que aquilo seja gerado. Eu vou crer, sabe por quê? A voz de Deus, para quem tem relacionamento com Ele, é inconfundível. É inconfundível. A voz do nosso Deus, quando nós conhecemos a história e o Deus da história, ela não se confunde. E aí eu vou permitir que o Espírito gere aquilo dentro de mim. À minha vista, Senhor, eu não estou vendo nada. Como Maria se perturbou lá dentro dela, como pode? Nós também podemos falar, como pode? Mas aí vem o Espírito e fala: descerá sobre ti o Espírito Santo. Pensa que essa palavra foi só para Maria? Não. Essa palavra está sobre nossas vidas nessa noite. Essa palavra está sobre mim, essa palavra está sobre o pastor, essa palavra está sobre o meu filho, está sobre a Janaína, sobre a Juliana, sobre a irmã Joana Dark, sobre a Maria. Essa palavra está sobre cada um de nós. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Essa palavra está sobre essa igreja nesta noite, porque foi isso que o Espírito Santo mandou compartilhar aqui hoje. Que os sonhos, aquilo que está no coração de Deus a respeito desse lugar, não vai morrer, porque não nasceu no coração de homem, nasceu no coração de Deus. E aquilo que nasce no coração de Deus, homem nenhum se levanta, homem nenhum tem poder para matar. Tentaram matar Jesus. Mas não podiam, porque ele era a promessa, ele foi gerado pelo Espírito, ele era a promessa cumprida, e ele só iria partir quando Deus determinasse. Ele só iria partir da forma que estava determinado, que era na cruz. Por isso muitas vezes ele fala: ainda não é chegada a minha hora. Por isso que muitas vezes ele teve que sair de um lugar para outro. Por quê? Porque eu não vou morrer agora. Por isso que José e Maria tiveram que muitas vezes se mudar. Por quê? Porque Jesus não podia morrer. Ele não ia morrer. E o Espírito Santo os conduzia. E assim tem que ser a minha vida e a sua vida. Eu dou um passo para cá porque o Espírito Santo me conduz. Eu dou um passo para a esquerda porque o Espírito Santo me conduz. Eu vou para frente porque o Espírito Santo me conduz. A nossa vida precisa ser assim. A nossa vida não pode ser guiada por temor e nem por ditadura deste mundo, porque o nosso reino não pertence a esse mundo. O reino que nós anunciamos e o rei a quem nós apregoamos, o reino deste rei não terá fim. É isso que a palavra fala, irmãos. É isso que a palavra fala. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o que Deus já disse aqui. Vamos resgatar, trazer a memória. A palavra nos ensina isso lá em Filipenses: traga a memória. Traga à memória as coisas que são lá do alto. Se encha disso, das verdades de Deus. Se encha das verdades de Deus.
Ninguém pode nos obrigar a fazer aquilo que está indo contra essa palavra. E nós estamos chegando o tempo, sim, de vivermos igreja perseguida. E nós temos que estar dispostos, sim, a darmos a nossa vida para que este reino venha sobre a terra. A oração de Jesus, que Jesus nos ensinou, fala isso: venha o teu reino. Nós cantamos isso: venha o teu reino. Nós cansamos de cantar isso. Só que nós não temos entendimento sobre a grandeza desse reino. Nós não estamos dispostos a pagar com a nossa vida para que esse reino seja estabelecido. A verdade é essa. A verdade é essa: a igreja de Cristo na terra não está disposta a pagar o preço para que o reino de Cristo seja estabelecido na terra. Como seres humanos nós não temos condição, mas na força do Espírito Santo nós temos. Na força do Espírito Santo nós temos, e podemos, e devemos. Este é o compromisso que nós firmamos o dia que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Nós dizemos para Ele: ei, eu sou tua serva, eu pertenço a um reino, eu faço parte, como parte de um reino, onde existe um rei, existem soldados. Ei, eu estou sendo chamado para isso, para dar a minha vida por esse reino, para que esse reino seja implantado. Eu não posso dar a minha vida para que um sistema do mundo, um sistema que está querendo ser implantado mundialmente, isso eu não posso fazer. Mas por esse aqui, eu devo. É o meu compromisso. O dia que eu levantei a mão e falei: eis-me aqui. Quando Maria fez isso, o anjo não anunciou só um filho, não. Vocês prestaram atenção? Ele falou a respeito de alguém que estaria vindo, e falou sobre o governo, e falou sobre reino. Ela não estava gerando qualquer um, não. Ela estava gerando alguém que iria vir para implantar o reino dele na terra, que iria vir para resgatar a humanidade, um reino eterno, um reino que não se limita. Mas nós estamos limitando. Que triste isso. Nós estamos limitando. Estamos limitando por medo. Quem é o verdadeiro amor? Não é o rei desse reino? O verdadeiro amor que lança fora todo medo é uma pessoa. É o rei deste reino que nós pregamos. Nós não podemos ser conduzidos por vistas, amados. Nós não podemos, não devemos ser conduzidos por vista. Nós precisamos perguntar: ei, Deus, Pai, faltam poucos dias para acabar o ano de 2020. Até aqui, curva sua cabeça. Até aqui, se a sua vida foi assim, você não precisa falar, é você e Deus agora. Se até aqui, Senhor, se até aqui eu não permiti, por alguma razão, que o teu Espírito gerasse aquilo que está no teu coração em mim, se até aqui
Eu não me coloquei à sua disposição para construir a história desse reino nesse tempo. Senhor, eu quero te pedir perdão. Se arrependa, irmão. Se arrependa. Porque quando nós impedimos algo de Deus acontecer, nós estamos pecando. Nós estamos em pecado. Porque nós estamos abortando, estamos matando aquilo que Deus quer trazer à luz. Deus continua sendo Senhor da vida. Ele continua sendo o único que pode gerar vida. Ele continua sendo o único que pode também tirar vida. Ele é o único e continua sendo o único, e nós estamos atribuindo morte e vida a um vírus, a uma bactéria, a algo que nós nem conseguimos enxergar. Nós estamos atribuindo e dando glória para quem não devemos dar glória. O que é isso? Onde estamos distorcendo sem percebermos? Estamos distorcendo as verdades de Deus. Estamos distorcendo o Deus que nós servimos e aquilo que Ele fala. Aquilo que Ele já estabeleceu na palavra dEle. Entenda, a minha vida, a sua vida está sob o comando de Deus. Entenda e viva isso. A nossa vida está sobre o comando de Deus, do Deus Altíssimo. Ele não precisa enviar anjo Gabriel. Ele já disse aqui na palavra dele. Ele está enviando e Ele derrama, Ele quer derramar sobre nós o Espírito Santo de Deus. E Ele quer fazer com que nós geremos vida. Ele quer fazer de cada um de nós geradores de vida. Esse é o tempo em que a igreja está tendo para resgatar vidas que estão morrendo sem Cristo. Esse é o tempo que a igreja está tendo para trazer para a presença de Deus pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor. Este é o tempo propício para a salvação, não é para a morte. Isso é mentira. É mentira, é engano de Satanás. Nós não estamos vivendo tempo de morte. Glorifiquemos a Deus pela quantidade de pessoas que foram recuperadas. Glorifiquemos a Deus pela quantidade de pessoas que viveram e que estão aqui hoje para contar a história, e que estão aqui hoje para continuar escrevendo a história. Glorifiquemos esse Deus que é dono da vida. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, porque estamos atribuindo, dando glória a quem não tem glória, a quem não merece glória, e fazemos isso muitas vezes por ignorância. Mas a este povo que o Senhor escolheu, esse povo, Senhor, que está aqui hoje reunido, esse povo que está ouvindo em casa, o Senhor escolheu hoje para tirar da ignorância. Deus amado, eu te glorifico por isso. Eu te glorifico por isso. E eu peço, Senhor, para que o Senhor venha gerar. Para que o Senhor venha gerar. Gere, Deus. Gere, Senhor Deus, na vida dos meus irmãos, os teus propósitos. Porque o teu reino, Senhor, o teu reino, ele não terá fim. O teu reino não findou. Senhor, o teu reino, ele não acabou. Senhor, ainda tem coisas para acontecer, Pai, e isso depende do avanço da tua igreja. Senhor, nos tira da paralisia, do medo. Pai, em nome de Jesus eu clamo, Senhor. Eu não sei, Pai, eu não sei, eu de verdade não sei.
aquilo que essa igreja local, a tua igreja que se reúne aqui, neste espaço, eu não sei a forma como eles têm caminhado, mas Deus, o panorama geral da tua igreja, Senhor, está sendo esse. Está sendo, Senhor Deus, de recuar. Recuar quando nós temos um Deus que nos chama para avançar, para irmos aos perdidos, irmos, Senhor, àqueles a quem não tem esperança, irmos, Senhor, aonde, Senhor, a tua palavra ainda não chegou. Senhor, a tua palavra nos chama, o teu Espírito, Senhor, a tua palavra não está inválida, o teu ide ainda, Senhor, o teu ide ainda está sobre nós, é uma ordem imperativa, e quando nós não cumprimos isso, estamos pecando sim, Senhor. Nós precisamos nos comprometer com o ide, Senhor amado, Deus querido, tenha misericórdia de nós como tua igreja. Clamamos e suplicamos o teu perdão sobre nós, sobre nossas vidas, e pedimos que nesta noite o teu Espírito desça, que o teu Espírito Santo desça sobre a minha vida, desça sobre a vida de cada um dos meus irmãos, desça sobre cada um que está em casa ouvindo essa palavra, que o teu Espírito desça, e gere, Senhor Deus,